Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E hoje, por mim não casa ninguém, tá? Vamos falar dos episódios 4, 5 e 6, não é isso? De Ultimato Casa ou Vaza, lá da Netflix. Aham. Fala, gente linda, já se inscreveu no nosso canal? Não? Aperta inscreva-se, toca o sininho para entradinho para receber notificações de vídeos novos. Deixa teu joinha, comenta conosco se você está assistindo, não tá? Você está torcendo para algum casal? Você está se identificando com algum casal? Comenta com a gente, o que você está achando? Ó, eu quero dizer, eu quero dizer tanta coisa. Primeira coisa que eu quero dizer, que tá aberta a votação pro troféu blá 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 2024. Então a gente está colocando ali o comentário fixado e na descrição do vídeo o link para você ir lá votar nos melhores do ano. Tem categoria melhor filme de ação, melhor aventura, comédia, filme nacional, melhor reality, tem tudo lá. Então não deixa de votar. E aí, se você não votar, depois não reclama do resultado das votações. Seu favorito porque não ganhar. Esse é um evento, é uma votação People Choice, ou seja, a sua votação, a sua escolha vai contar para a vitória ou derrota do seu favorito. Claro que você poderá fazer lobby, pedir para os amigos, familiares, todo mundo votar. E você tem até o dia 22 de dezembro para votar. Afinal de contas, no dia 26 nós vamos ter a live onde nós vamos anunciar os grandes vencedores do prêmio. Desse prestigiado prêmio. Inclusive, está toda a área cinematográfica do planeta em polvorosa. Segunda coisa que eu quero dizer é que, como a gente já falou no início do vídeo, né, a gente vai falar dos episódios 4, 5 e 6. É isso? É isso mesmo. Então, obviamente, a gente vai falar, né, de episódio que saiu antes e do primeiro episódio que saiu essa semana, mas logo tem vídeo com os outros episódios, é só pra gente manter uma ordem aqui e poder falar. Porque, gente, sempre acontece muita coisa, então a gente precisa fazer algum tipo de divisão para que a gente fique coerente e também não tenha 2 horas de vídeo, né? Afinal de contas, ninguém vai aguentar. 1 hora o pessoal aguenta, até curte. Surpreendentemente. Mas 2 horas de vídeo a gente sabe que já fica muito pesado. E a outra coisa que eu quero falar é o que tem nesse vídeo, né, Cláudia? Spoiler! Porque é o seguinte, eu não me conformo com esta bodega. Tu se inscreve na bosta do programa e não aguenta um dia no programa, gente. Pelo amor de Deus, entendeu? Ah, meu Deus do céu, quero ir embora, vou fugir de noite. E aí, somem, não ligam nem pra produção. No Casamento às Cegas, num dos vídeos do Casamento às Cegas, teve uma pessoa que falou que os contratos tinham que ser melhor feitos ou que tinham que obrigar as pessoas a irem até o final. A gente comentou que é complicado porque você está quase sequestrando a pessoa se você obrigar, mas peraí, gente, a ponto da galera sumir, a produção não conseguir entrar em contato. Uma multa. E aí, assim, gente, infelizmente, o que eu percebo é o seguinte, as pessoas têm muito pouco autoconhecimento. As pessoas não se conhecem, não conhecem as suas relações, não conhecem os seus limites e acabam se expondo. E como eu também já falei, é incrível que a pessoa tenha visto 2 edições anteriores e não tenha percebido, inclusive até a edição também da África do Sul e França, e não ter percebido como o programa é. Teve uma da França que foi embora na mesa. Quando ia começar a ter troca... Ah, não, gente. E aí, gente, você assinou para isso. E aí, eu achei uma atitude extremamente vergonhosa ao desaparecimento dos participantes. Era muito mais honroso que eles esperassem o dia amanhecer, que se despedissem dos seus parceiros e dissessem lá, diante da câmera, lá que todo lugar tem uma câmera, olha, tô desistindo. Muito mais honroso. Afinal, mas não menos feio também, mas seria mais honroso, mais digno eles terem feito isso, do que sumir de madrugada. O que pra mim já demonstra que não são pessoas muito bacanas. Não que as outras que ficaram fossem muitas, mas pra mim elas são piores, porque, gente, é um desrespeito para com quem tá assistindo, desrespeito com a produção, que gastou dinheiro separando o quarto, alugando o quarto, organizando uma produção para todos aqueles casais, enfim, e quase coloca em risco a produção inteira. É de respeito com o cara que ficou lá e te escolheu, entendeu? O Nick já não é normal, Mariah, né? Mas o Nick já não é normal. Aí a mulher ainda vai embora,
Ele tá quase comendo concreto, tadinho. E assim, eu também achei muito complicado a forma como a produção lidou com a situação. Eu achei super errado ter deixado os dois sozinhos. E se eles fizeram essa opção, não falaram pra gente. E aí só ter vamos dado, dizer... rapidinho, ter dado pra eles a opção de ter ficado junto, o Nick e a Mariah terem formado um casal e terem convivido juntos. Porque quem vai embora? A Vanessa, que tinha feito o casal com o Nick. A Vanessa e Dave. E aí o Dave vai embora Chanel com a Vanessa. Peraí, amor. E aí o Dave vai embora com a Vanessa. O que eu acho que aconteceu aqui é o seguinte. O Dave já tinha falado pra Vanessa que não precisava das 3 semanas. Ou ele aceitou casar. E aí a Vanessa falou que queria participar do processo como um todo. O que eu acho que aconteceu foi, Dave ligou pra Vanessa, até porque Chanel meteu o pé de madrugada também, falou, Vanessa... O Mika também sumiu de madrugada. Sim, amor, mas o Mika não tava com ninguém ali, eu tô falando das pessoas que estavam agora. E aí o Dave deve falar, Vanessa, eu caso contigo. Não precisa mais nada, eu caso contigo. Eu acho. Valeu, muito obrigado. Vanessa topou, meteu o pé e não deu tchau pra ninguém. Se você descobriu em alguma rede social dessa galera que eles estão juntos ou não, conta pra gente aqui o @, conta pra gente o que foi. E aí a gente já tinha comentado no vídeo anterior que a Chanel e o Micah tinham metido o pé. A Chanel ainda volta, mas o Micah não mostrou. Na verdade, a Chanel voltou pra fazer a mala. Porque ela e o Micah se encontraram de noite e meteram o pé também. Aí nessa história, sobrou pro Nick e para Mariah, como a Ana comentou, e que o programa se deu, a opção não mostrou, né, deles ficarem juntos. E aí, moral da história, passaram eles os 3 a semana separados 3 sem ninguém. semanas sozinhos, na verdade, então, assim, porque eles desistiram na primeira noite. Sim. Então, assim, primeiro, eu acho muito cruel, porque, gente, seguinte, a pessoa... Primeiro, ficar sozinho nem sempre é fácil para todo mundo. E outra situação, você tá dentro de um reality e o teu parceiro tá com outra pessoa. Solteiro. Entendeu? Então, assim, fantasmas, assim, eu acho que o Nick exagerou, mas eu consigo entender a loucura da cabeça dele. Entendeu? Eu acho até que a Mariah, ela conseguiu segurar bem a onda dela, do jeito estranho dela, que eu acho ela muito estranha. Eu acho ela um pouco perturbadora, o jeito dela é um pouco perturbador. Sei lá, enfim, não vou fazer acusações, mas eu acho ela muito perturbadora. Então, assim, cara, é muito, muito complicado você manter a sanidade numa situação dessa. Eu consigo entender. Porque se o Nica já foi pro programa cheio de dúvidas por causa da cheira-peido, putz, ela tá lá com um cara que é todo metido a gostosão, a Dom Juan e pegador com a mulher dele, pô, o cara foi em parafuso. Eu já acho que a premissa do programa acaba ali. Eu já acho que, assim, que o programa já falhou ali. O que vai se usar como argumento passou essas 3 semanas sozinho se conhecendo. Mas já foi pra cucuia metade da premissa do programa. E pra quase metade do grupo. Porque ficaram 3 casais e 2 pessoas sozinhas. E aí todo o experimento acaba sendo comprometido, porque você tem praticamente 40% do grupo fora da análise, fora da possibilidade de viver essa experiência. Então, assim, ou eles tivessem encontrado alguém para botar ali no lugar, ou chamar o Dor para ficar junto. Eu, sinceramente, não consegui entender por que mantiveram os dois separados. Não sei se é para ter mais conflito, mais história, até porque, na verdade, entre os casais teve pouquíssima história. Eu vou te falar, fiquei decepcionada. É a primeira vez que eu assisto esse programa, eu fiquei decepcionada com as 3 semanas dos casais. Foi só aquilo ali, 3 semanas, só gerou aquilo, muito pouco. Prova mais entretenimento. Eu só acho que o programa tinha que ter dado a opção para eles. Eu acho. De ficarem juntos. E deixar claro, gravar, a gente tá aqui oferecendo para vocês. Vocês querem ficar juntos? Se eles falaram que não, o programa mostrar também. Ajuda na lisura do programa. Transparência. Na transparência do programa, entendeu? Porque é muito complicado do jeito que foi. Sobre a Mariah, eu vou falar mais pra frente. No mínimo, os apresentadores aparecerem ali, que eu acho que o papel deles era ter chegado ali no dia e falar assim, juntar os dois e falar assim, a galera de vocês foi embora, o par de vocês foi embora, vocês querem tentar juntar vocês, eu sei que vocês não foram escolher um de outro, vocês querem se escolher agora e escolher viver esse casamento falso entre vocês? Vai que é uma experiência interessante. Então, assim, eu achei muito... E aí, pra mim, como telespectadora, tirou
metade do entretenimento, de outras oportunidades, de outras situações que podiam acontecer. Porque eu queria ver a Shara Payton, se o Nick tivesse dado bem com a Vanessa, eu queria ver a cara da Shara Payton. Não, ela já tava com uma cara feia quando ele tava se elogiando lá na mesa. Exatamente, por isso que eu queria ver a cara da Shara Payton. Inclusive a família toda. Não, Sandy, família não, a amor. irmã é Shara Payton. Sandy, amor. Sandy, essa, acho que eu esqueci o nome dela. Sandy. Sandy e a irmã, todas elas A da mãe mesma também, cara. A todo mãe não achei, mundo. não. Não, tem também, mas Sandy, amor. E aí, vamos falar agora, depois eu vou falar mais do Nick, depois a gente vai falar mais da Mariah, mas vamos falar então do Dig Joy de Joy Popoy, que é a Sandy e o J.R., né? E aí ela conversa com ele. A gente já vai tratar basicamente nesse vídeo, né, do momento que teve a troca, quando os casais passam então a viver juntos, até o momento em que eles se sentam de novo para desfazer a troca, tá? É sobre esse momento, sobre esse intervalo que a gente vai conversar. E cuidado com o spoiler aí, pessoal. A gente não assistiu tudo, nos comentários. E aí a Sandy comenta com o J.R. que viu um lado do Nick que ela não conhecia, né? Porque só que ela ele fica mandando mensagem insistentemente. Porque ela fica mandando mensagem porque ela encontrou com ele na rua, né? Quando ele foi comprar o E aí a inteligência suprema diz pra ele que beijou o outro. Mas isso foi do... Tá, beleza. Mas pra que falar? Então assim, ela encontrou com ele, falou isso. E aí, pra quê? Pra deixar o cara felizão, tipo assim, ai, que maneiro, legal, experimenta mesmo. Mergulha fundo nessa experiência. Ela não tá casada com aquele cara da tentação lá. Esqueci o nome dele. Cordeiro? Não, outro. Que era... Não fez sexo na fazenda. Lá na ilha. Que não fez sexo sei quem é, mas não lembro o nome dele agora, não. É Maurício? Não sei. Não lembro. Não lembro, né? E aí ela falou pro J.R. que ela já queria conversar com ele antes do programa, mas que não conseguia, e que ele sempre faz isso, e que estava fazendo lá, que ele liga para ela, fica ligando, ela não atende, e aí quando ela atende, ele se estressa e desliga na cara dela, que ela não suporta mais isso. E aí, eu tinha até anotado aqui, eu entendi depois, é que eles ainda ficam trocando mensagem ao longo do programa. Eu acho super estranho também isso. Eu acho o seguinte, se eles terminaram a relação e estão solteiros, não devia ter essa possibilidade de contato. Outra coisa que eles fazem é que praticamente todo mundo mesmo no condomínio, pelo menos no mesmo condomínio, dá uma impressão, um condomínio de flats. Apartamentos muito bonitos, muito bem decorados, muito bacanas, mas assim, acaba tendo esses encontros. Por exemplo, a academia é um local que eu acho que eles podiam ter mostrado mais pra gente, né? E podiam ter falado mais dos conflitos e das conversinhas intrigantes que eles acabam fazendo entre si na academia. E a gente quase não viu, então eu acho isso uma perda. E aí vale dizer que o J.R. e a Sandy são o casal falso que tomar casal, né? Que eles estão mais de casalzinho, de carinhozinho, de casal. Mais predispostos a viver uma experiência casal. Os outros estão muito mais com uma vibe de colega de quarto. Né? De colega de quarto, de amizade. E aí eles vão jogar boliche. E aí eles apostam. A Sandy diz que se ela ganhar, ele vai cozinhar para ela o que ela quiser. E ele diz que se a Sandy quiser, ela vai ter que dormir com uma camisa dele. E só com isso. E aí, quis o destino, ou a edição, que ela ganhasse. E aí ela não dormiu só com isso, mas ela levou um tapa na bunda dele lá. E ela tá super de boas com isso, né? Ele fica dizendo pra Sandy, pra produção, que dividir a vida com ela é mágico. E aí tem um dia que eles vão jantar e ele começa a rezar. Gente! Não se reza em reality show quando vai comer. Lá no Casamento às Cegas, Estados Unidos. Até porque assim, é um momento só, o cara não tem isso como um hábito real, entendeu? Não reza nem antes de dormir, pra não mostrar pra gente. Pra quê, gente? Pelo amor de Deus. Não, isso daí eu tô pouco me lixando. Eu só tô falando que é um alerta de problema. Gatilhos. Porque no Casamento às Cegas, Estados Unidos, o cara que rezou, a gente depois descobriu que ele tinha quase um time de futebol escondido. E o cara do Amor Sem Idade também foi rezar e depois ainda achou ruim, porque a mulher era muito religiosa e terminou sozinho, inclusive, né? Gente. E aí quando eles estão comendo, ela vê que o Nick tá passando lá embaixo, e aí ela sai da varanda, porque não quer que o Nick a veja. Ele que vê, inclusive, fala pra ela, e o seu ex? E aí é o J.R. que vê. Ela, não, sai de perto. Eles vão pra piscina.
Aí o J.R. levou várias perguntas escritas à mão, aí eles acabaram conversando sobre traição, ela já disse ali pro J.R. que ela amava o J.R., ele já disse que não quer que ela fique afastada dele nem metros, porque ele já fica com saudade, e aí um fala que quer o outro no próprio espaço, e aí eles se beijaram. E assim, gente, ao mesmo tempo, eu acho que eles são os mais fanfiqueiros de todos, na medida de que parece que eles foram pra lá muito... Eles foram os que mais têm clareza do que eles estão fazendo ali. Uhum. E, ao mesmo tempo, eles acabam sendo um casal que é mais mostrado, porque eles mais geram conteúdo. Eles são os mais pelados da edição, porque mais mostram o corpo, de que são sensuais, bonitões e interessantes. E que, de alguma forma, depois vão se promover por isso. Vão depois fazer publis nos seus Instagrams que vão bombar. Porque eles sabem que sexo vende, né? E ficam nessa brincadeirinha. Eu vou te falar, me decepcionaram. Eu esperava um rally-rola real, um beijão mesmo, de verdade. Fica nessa rabitoquinha, pra mim, porque tá nessa rabitoquinha porque eu tô afim mesmo. Porque se você já deu uma bitoquinha e não tem vontade de algo mais e não fez mais nada, em 3 semanas, é porque nem tem desejo real aí mesmo. Pra mim, não tem. Ou eles são 2 santos, sabe, encarnados ali. Então, pra mim, os dois estão atuando o tempo todo, e não existe metade do interesse que eles fingem que tem. Mas eles sabem que estão vendendo. Então, são um casal que estão mais vendendo. E aí eles vão pro quarto, fecham a porta e a gente não vê nada, né? Eu acho que aconteceu e aí, nada. No vocês dia acham seguinte, o quê? Comenta aí. Comenta aí, se vocês acham que Ela diz que não rolou nada pra garota. Ele também não, ele não disse nem que sim, nem que não. Ele desconversou. Mas e aí, o que vocês acham? Aconteceu alguma coisa? Eu acho que não aconteceu nada. E aí depois eles falaram sobre casamento e redes sociais, e aí ele já mostrou que ele é bem machistazinho, dizendo que a mulher tem que botar foto com o cara, mas o cara não é obrigado a botar foto com a mulher. Ai, não aguento isso. E aí a gente conheceu a família dela, e a gente descobriu que toda a família tem aquela carinha de quem tá sentindo um cheiro estranho no ar. E a gente vai pra noite das meninas, tá? E a gente vai dividir assim, a gente vai falar agora o lado dela da noite das meninas, vamos citar outras participantes, depois a gente vai pro outro casal, falar também, pra gente poder ter uma ordem, pra gente poder ter uma lógica aqui, senão fica coisa de maluco. Na noite das meninas, ela fala pras garotas que ela acha que durante o processo o Nick ficou mais controlador no programa. A Zaina lamentou que ela teve a experiência limitada. Por quê? Porque numa das noites lá que o Nick tá sozinho, ele vai até o apartamento do JR e da Sandy. E ele começa a bater na porta, chamando para falar com a Sandy. O JR não deixa. O JR diz que ela não quer falar com ele, que não é jeito dele falar com a mulher dele daquele jeito. E aí a Sandy diz também pro Zack que ele precisa ir embora para poder viver a experiência do programa. E o Nick vai embora. Eu falei Zack, mas é Nick, tá? Desculpa. E aí a Zaina então lamenta que ela tá tendo a experiência limitada. Mal sabe a Zaina que o JR e ela não estão tendo experiência nenhuma limitada. Que eles estão lá vendendo o produto da maior felicidade. A Mariah, por sua vez, que estava toda amiguinha do Nick, compreensiva, lamentando que os dois estavam passando por essa situação de maneira diferente dos outros, dizendo que era difícil, mas que estava levando, chegou e falou para a Sandy que achava que a Sandy não deveria casar com o Nick. E ela fala que, com base no que ela conviveu com ele, conversou com ele por essas 3 semanas. Sonsa psicótica, morta por dentro. Porque ela fala que o Nick acabou pintando, né? E aí que ele usou a arte como um escapismo. Aí a Sandy fica muito revoltada. Ele não tá encarando de frente o problema. Ele tá indo pintar. Isso não... minha filha, tu tá lá com o cara. Eu acho que quem é artista expressa as suas emoções e consegue colocá-las para fora e elaborá-las através da arte. Então, eu não acho que ele fugiu. Ele pôde usar a arte
como forma de expressão. Uhum. Como se você, por exemplo, fosse alguém mais físico, vai pra academia chutar, lutar, pegar peso, também é uma forma de você elaborar também esses sentimentos e emoções. Então eu não vejo nada de errado. Acho ela, inclusive, como você, muito atriz. Em muitos momentos, ela exacerba a situação quando ela fica alimentando as loucuras do Nick, mandando mensagenzinhas pra ele. Então, assim, ela é... A Mariah falou que ele foi pra pintar e a Sandy achou um absurdo ele pintar porque ele não estava enfrentando de frente, quando na verdade é muito fácil ela ficar julgando o Nick. E é que, gente, eu não acho que o Nick seja flor que se cheire, não. Eu não acho que o Nick seja a melhor pessoa do mundo. Acho que o Nick deve ter uma série de problemas que ele está tentando disfarçar no programa e não está conseguindo disfarçar, mas é muito fácil para a Sandy também ficar apontando o dedo, dizendo, o Nick isso, o Nick aquilo, quando ela tá lá acompanhada e ele tá sozinho dentro de casa. Entendeu? Mas eu quero dizer que assim, a pessoa que faz arte, ela expressa, não é que a pessoa fuja, ela expressa e resolve, elabora seus sentimentos através da arte. Então eu não vejo ali naquele trabalho dele uma fuga, um trabalho todo cheio de cores fortes, pinceladas doidas, confusas. Tudo preto, tudo preto, uma coisa outra vermelha. Então assim, pra mim é nítido que ele tá de alguma forma elaborando e pensando ali. Eu não acho que ele tá fugindo. Ele não foi pra boate beber e enlouquecer e pegar outras mulheres pra fugir do problema dele. Ele tá preso ali no programa. Então assim, eu acho muito fácil pra ela, quando ela é uma manipuladora, uma serpente de duas cabeças, que fica mandando mensagem pro Nick, mexendo com a cabeça do pobre coitado, dizendo tô com saudade, te amo, não sei o que lá, e mexendo com a cabeça do JR. Então assim, ela fica jogando com os dois, grande manipuladora que ela é. E ela, ao mesmo tempo, pra mim, ela é atriz. Porque quando a menina conta isso pra ela, a Mariah, Cobra Sonsa também, ela fala o quê? Ai, meu Deus, por quê? Eu não aguento mais. Várias vezes ela faz esses chiliques totalmente overacting, totalmente desproporcionais, simplesmente o quê? Para puxar o holofote para ela, para puxar uma crise que ali não existe e para ganhar tempo de palco. Então, assim, eu particularmente, eu não tinha não, mas eu tô pegando muito ranço pela Sandy. Eu tô pegando ranço por meio metade dos participantes, né? E aí depois a Sandy vai conversar com a Zaina e fala que ela e o JR não estavam se pegando, que eles não estão namorando, mas que ela está treinando o JR para ele ser melhor para a Zaina. Eu achei isso de uma prepotência, de uma arrogância tremenda, caraca. Do tipo, quem é você para saber o que é melhor para a Zaina? Você conhece a relação dela? Quem é você? Quem é você na fila do pão, filha? Para dizer para outra que você está treinando o homem dela. Como assim? Porque você é treinadora de maridos, você sabe, você nem queria casar. Você levou um ultimato. Quem é você? Se fala isso pra mim. A única pessoa que pode treinar o marido é a mãe dele. Até a página 2 também. Nas prendas do lar. E como tratar uma mulher. Exatamente. E a Zaina disse que o JR não elogia ela como o Scott elogia, dizendo que ela será uma boa esposa, uma boa mãe. A Scott é outra página, hein? Que aí daqui a pouco, depois a gente vai falar mais sobre JR, sobre Scott e Zaina, tá? Mas ainda sobre JR, enquanto tá tendo a noite das garotas, tá tendo a noite dos caras. E aí o JR pergunta pro Scott se ele está espalhando um boato de que ele só foi lá para pegar outras pessoas. O Scott negou. E aí o JR fala pro Scott que ele não sabe o que rola entre a Sandy e ele, que eles têm um vínculo real. E aí nisso, o Nick olha na cara do JR e pergunta então, isso quer dizer que vocês estão dormindo juntos? Aí, mas tá todo mundo dormindo aí juntos. O JR, na mesma cama? Sim, todos estamos. Aí o Nick fala que não é nesse sentido que ele está perguntando, e o Caleb, que estava quieto basicamente o tempo todo, fala, não foi isso que ele perguntou. Né? Inclusive o Caleb fala com uma cara tipo assim, cara, tu não vai meter essa aqui, né? Acordou até o morto por dentro, número 2. E aí o Nick falou que isso só valida os medos que ele tinha. Vale dizer, né, que logo que o Nick chega na Noite dos Homens, o Scott não tinha chegado ainda,
mas o Nick já chega pedindo desculpa pro JR por ter ido na casa do JR com a Sandy, que ele errou. O JR fala que aceita, faz uma cara assim, mas diz que aceita as desculpas, porque não faz sentido, que ele não sabia nem que o cara sabia qual era o apartamento que eles estavam, e que isso dificulta o processo, que isso dificulta a participação no programa. E aí o Nick falando que era muito difícil, que ele não conhecia a história toda, o JR pede para ele falar, que é quando o Nick fala que a Sandy responde as mensagens que o Nick manda, que ele manda a mensagem para ela dizendo que está com saudade, e ela responde dizendo que está também. Né? Vale dizer que isso vai acabar criando um ruído na relação entre o JR e a Sandy, porque a Sandy vai dizer que depois da Noite dos Homens o JR passou a ficar mais na defensiva. Ele diz pra ela que o Nick não sai da cabeça dela, que ele consegue fazer as coisas que ele consegue entrar na cabeça dela mesmo longe, ele sempre dá um jeito de estragar os momentos que ele tem, mas no final eles pediram desculpa entre eles. Eu entendo que a Ana fala que eles estão, que às vezes eles parecem ser os que mais entendem que estão ali num programa e estão querendo construir os momentos deles para poderem aparecer e coisa do tipo, mas o JR, ele trata ali a relação, e pode ser dentro disso também, mas ele trata a relação dele com a Sandy como se fosse realmente uma relação muito especial, uma relação que existe há um tempão, que fosse durar para sempre, quando daqui a 24 horas, porque ele estava tendo essa conversa no último dia, ele vai voltar para morar com a Zaina. Não, e ator, né? Aí ele vira e fala assim pro Nick, vai lá gritar desesperado, você não conhece a mulher? Eu conheço sim. Conheço. Eu conheço há 3 semanas, mas conhece, assim, conviveu com ela, assim. Talvez conheça mais do que nós, né? Mas, assim, de novo, gente, Porque é o papo de macho ferido também. Também. Né? Porque quer queira que não, o JR ficou bolado quando descobriu que a Sandy mandava mensagem pro Nick dizendo que estava com saudade também. Isso ele não Porque sabia. se a Sandy diz que ele é o gostosão, se a Sandy diz que não quer continuar com o Nick... Ela dizia pro JR que ela não tinha contato com o Nick, que ela estava realmente mergulhada ali. Porque o Nick e a Zaina não estão... O JR e a Zaina não estão se comunicando. Não. E aí ela está se comunicando, ou seja... Quando, inclusive, o JR fala isso com ela, ela já vai e manipula e já começa a chorar. Ela usa a arma do choro. Inclusive, altamente, acho isso, assim, vergonhoso, usar a arma do choro sem motivo. Porque depois, quando uma mulher chora de verdade, ninguém leva a sério. Entendeu? Não use isso dessa forma leviana. E ela foi leviana. Porque ela quer manipular a situação a favor dela. Sendo que, gente, no dia seguinte, tchau, benção, vai voltar pro Nick. Ou daqui a 3 semanas ela tá pensando realmente. Porque ela fica o tempo todo dizendo no final dizer, vou escolher o JR porque eu convivi com o Nick 3 semanas. Até porque assim, convivendo as 3 semanas no programa com o cara, pra quê? Se a maioria deles já estavam morando juntos. Não, e tipo, ela fica dizendo o tempo todo pro JR que tá preocupado com o Nick também, com a situação do Nick, mas dizendo que não quer continuar com o Nick. Enfim, é muito complicado. Mais alguma coisa que você queira falar sobre esses dois? Melhor não. Vamos pra Zaina e Scott, então? Vamos. Então, a Zaina diz que não percebeu o quanto seria fácil a transição dela começar a morar com o Scott e que ela começa a entender que seria possível amar 2 pessoas ao mesmo tempo. Gente, como as pessoas falam as coisas sem pensar, né? Como as pessoas pensam, às vezes, as coisas assim, de forma boba, rápida e frágil, né? Impressionante. Uma coisa que eu gostei é porque, assim, o Scott se acha muito. Né? Ele consegue disfarçar bem até o 3º episódio. Outro manipulador. Porque, assim, quando eu assisti o começo, eu fiquei achando que a Arya era o problema da relação. Hoje, eu consigo entender muito bem as reticências da Arya, porque ele é um cara muito problemático, perigoso, a forma como ele lida com as coisas, manipulador e controlador. E aí, e ele usa muito, usou muito isso com a Zaina do elogio, de falar o que ela quer ouvir, até onde ele fez ela ficar na mão dele. Quando ele percebe que ela já está na mão dele, que ela está mais ou menos conquistada, pelo menos por aquelas 3 semanas ali, ela está já a favor dele, está do lado dele,
ele já começa a botar as manguinhas de fora. Então, se ela não faz 100% exatamente aquilo que ele espera, aquilo que ele quer, ela não presta. E aí eu me lembro claramente que eu assisti uma cena, não lembro com quem que ele estava, Mas tu que já ele tá indo comenta. lá na frente, Ah, é né? verdade. Depois eu volto nesse assunto. Porque eu sou assim. E aí, uma coisa que eu gostei é porque o Scott se acha muito, como eu tava falando, mas tudo que ele vai disputar com a Zaina ganha. Ela é braba. Ela ganha no dardo, ela ganha no basquete, ela ganha na bola de ping-pong no copo. Tudo que o Scott tenta fazer de disputa com a Zaina, ele perde pra Zaina, mas assim, perde de lavada, né? Ela é braba. E aí ele chega a contar pra ela a história do falecimento do pai dele, inclusive, que é uma história bizarra, né? Que o pai dele deu uma bronca dele, disse que amava, ele não respondeu, foi pra rua, no dia seguinte o pai morreu. Quando as famílias vão se encontrar, a irmã da Zaina diz que ama o JR e a Zaina faz uma cara pra ela de tô nem aí, que ela falou que ela pode sair do programa solteira ou até mesmo casada com outra pessoa, que isso era uma possibilidade. A irmã inclusive pergunta que se o JR no dia seguinte pedisse a mão dela em casamento, ela diria que não. E aí ele começa a mostrar esse lado que a Ana falou, porque eles estão pensando em alguma coisa para fazer. Aí ele convida ela para andar de balão. Aí ela fala, não, porque é muito alto, não vai ser divertido, não vai ser prazeroso, eu vou ficar cheia de medo e gritando. Gente, assim, um conselho de amigo. Não ande de balão. Ou pesquise sobre, tá? Pesquise Mas não pesquise sobre antes. nos sites de turismo, não, que vendem um troço pra você É. que na realidade é outro. Pesquisa assim, acidentes com balões, vocês vão ver. E outra coisa também, para pra pensar como que eles guiam um balão. Para assim pra pensar, depois que o balão chega lá no alto, como é que tu controla pra onde o balão vai? E aterrissagem. Tá? Vai dar uma pesquisada nisso. Aí a Zaina falou que não queria, aí ele depois falou deles irem fazer o quê? Crioterapia. Eles iam fazer crioterapia. Meu filho. Aí ela fala, é uma sensação que eu não gosto de sentir frio, eu me sinto desconfortável. Ela foi super educada nas objeções dela. E ela só objetou duas coisas. Não? E aí ele já ficou já se transtornado. Não, porque você, na verdade, não quer ficar comigo, você está me rejeitando. Eu sinto que eu estou sendo rejeitado, talvez porque eu tenha sido muito validado na minha infância. Ainda bota a culpa na mãe e no pai, né? Mas aí você diz que não, isso me incomoda. Ela só disse duas coisas. Gente, tem dia de eu convidar a Ana Cláudia para fazer 3, 4 coisas diferentes, ela fala, nossa, eu só quero ficar em cima da cama. Se eu for me sentir renegado porque duas coisas a pessoa não quis fazer... Poxa, me arrasou agora. Não. Ai, chutei, desculpa. Mas eu tô mentindo? Não. Tem dia que tu não quer fazer nada. É verdade. Aí eu pergunto, quer comer alguma coisa? Assim, não. Quer ir em tal lugar? Não. Quer ir em tal lugar? Não. Quer fazer isso? Não. Valeu. Quero vegetar. Beleza. Acontece. Faz parte da vida. Principalmente se eu não tiver de TPM. Se eu não tiver de TPM, então, aí, parceiro, complica. Assim como ela falou, tem dia também que eu não quero fazer nada. Quer fazer aquilo, Otávio? Nada. Ficar parado dentro de casa. E aí ele começa a querer botar as asinhas de fora. Aí outro dia ele descobre que ela já comeu. Porque ela achou que ele já tivesse comido. E aí ele também fica revoltado como que a esposa vai comer e não espera o marido para comer com ela. Isso aí parece aquela novela turca que eu vejo que a mulher fica em pé olhando o homem comer enquanto ele come, parada assim em pé. Tu sabe que eu não suporto essa novela, eu né? Sei, por isso que eu tô falando. E aí, vale lembrar, né, que o JR perguntou pro Scott se ele estava falando mal dele lá na Noite dos Homens. Ele vai perguntar pra Zaina se ele já falou mal do JR pra ela, direta ou indiretamente. Só que ele vai perguntar para ela já com uma cara de psicopata. De acusação. Uma cara de estou te acusando. E aí ela fala que não e pergunta, ela na verdade fala que diretamente não. E aí ele começa a falar que o JR foi acusar ele de estar falando mal dos outros
Na verdade, o Jay acusou ele de estar falando para os outros que ele só tá lá para conseguir um passe livre, para conseguir pegar outras pessoas. E a Zaina fala, ó, eu não falei nada para ele, por que você tá me acusando? Aí ele, eu não estou te acusando. Aí ela, está sim. Aí ele, não estou, eu só te perguntei. Aí, enfim, ele tenta dar ali uma distorcida na situação, e a Zaina fala, ó, eu não tenho tido contato com ele desde que começou o experimento. Eu não falo com ele. Aí, inclusive, ela foi bem madurazinha nesse momento. Eu acho que, inclusive, ela conduziu muito bem a solução da discussão, a discussão como um todo. Ela não carregou para o pessoal, ela conseguiu diluir, deixar tudo com ele, o problema dele, e entregar para ele, devolver para ele o problema. Eu achei ela brilhante, queria ser ela, maravilhosa. E aí vale dizer que aí ele deu uma acalmada e pediu desculpas, né? Pelo menos temporariamente. O Scott, então, depois disse para ela que ele aprendeu a procurar a resolução das coisas em vez de só ficar focando no programa. Tá bom. E ela disse que com ele tá aprendendo a se colocar mais. E aí, no último dia, eles estão arrumando as malas e aí ela comenta com ele que encontrou a Zaina na academia. Não, a Zaina comentou que encontrou... Desculpa, que encontrou a Arya na academia. E aí, que a Arya tinha comentado que tinha conversado com o JR. Aí o Scott fala, realmente, é muito fácil as pessoas ficarem conversando e se falando por aqui. Aí ela pergunta, mas por que você tá falando isso? Aí ele, do nada, me solta que é porque ele não conhece ninguém que levanta para ir no banheiro 1h30 da manhã e leva o telefone. Prazer, Ana Cláudia. E aí ela já pergunta para ele, mas por que você tá falando isso? Ele, não, só estou comentando, porque seria muito fácil conversar com o JR. Aí ela, mas você tá me acusando de novo de ter falado com o JR? Ele, não estou te acusando, eu só estou comentando. Enfim, virou uma discussão do caramba. Ela resolve então que vai dormir em outro lugar, que não vai passar a última noite do programa com ele. Ele vai pro sofá da sala, fica mexendo no celular que nem uma criança birrenta. Ela termina de arrumar a mala dela e fala para ele que acha que é desrespeitoso depois dela ter mostrado as vulnerabilidades dela, deles terem passado essas 3 semanas juntos, dela mostrar as fragilidades dela, ele tratar ela daquele jeito. E ele começa a dizer que ela está querendo distorcer e que ela é uma manipuladora. Aí ela fala, não, que quem é manipulador era ele, na verdade. Ele começa a dizer que ele é imatura. Ele fala para ela que ela não tem não tem mais a idade, que ela já está muito velha para ficar fazendo lá o escândalo que ela está querendo fazer. Ela fica revoltada porque ela sentiu que ele estava chamando ela de velha. Ele está revoltado com ela ainda porque ela falou que ele se sente intimidado pelo JR. Enfim, foi uma discussão feia. Ele ficou lá com uma cara assim bem de criança birrenta. Ela falou que estava indo embora. E ele fala que ela é livre. E aí ela vai embora. Eu lembro que o Scott comenta com alguém, eu acho que ainda nos momentos dos dates, que ele comenta com alguém que ele achava que tinha gente ali no programa que tinha ido pro programa só para ganhar um passe livre. Eu não lembro para quem foi que ele falou isso, mas eu tenho total lembrança de que ele comentou isso sim. Se você lembrar com quem que ele comentou, escreve aqui nos comentários, por favor. Sobre o Nick, depois eu falo mais detalhes, se precisar falar mais alguma coisa sobre ele, mas eu acho que não tem muita coisa que precisa falar muito não. É só mais dizer que, na verdade, assim, enquanto o JR ficava falando da Sandy, ele só ia bebendo, né? Eu achei até que ele fosse uma hora estourar ali, mas ele acabou conseguindo se controlar. A Mariah ficou desconfortável ouvindo a Arya elogiando o Caleb, né, no Dia das Mulheres. Sim. E aí ela comentou inclusive com a Arya de que ela achava
que o problema na relação deles era só comunicação, porque ela ficava perguntando as coisas para o Caleb para demonstrar interesse, para demonstrar que gostava dele, mas que ela percebeu que ele via isso como uma forma de controle, que ela ia tentar resolver. E aí a Arya solta para Mariah, inclusive, que quando a gente passa muito tempo tendo relações tóxicas e a gente passa a ter uma relação boa, a gente acaba sendo tóxico sem perceber. Olha, E aí a Mariah, cobrinha. e aí a Mariah ficou olhando pra cara da Arya do tipo, é o quê? Olha o que eu tô falando. Né? E aí vou aproveitar já que a gente falou do Nick e da Mariah, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa específica deles pra falar. Ele comenta com a Mariah que ele acha que ela não tá tão ferrada quanto ele por causa da situação, porque ela parece estar conseguindo levar muito melhor. Porque ela tem aquela cara de poker ela. face, ela Sim, tá aquela sempre com a mesma de cara. Mormaço. Independente do que aconteça, ela tá com a mesma cara, o que é muito preocupante. Sim. E aí ela fala que isso não é verdade, que ela já teve problemas de rejeição na infância, inclusive, então ela tá tendo que aprender a lidar com tudo isso. Eles vão fazer boxe, então, uma das poucas atividades que eles fazem juntos, né? Eles vão fazer uma aula de boxe. Ele fala pra ela que tá preocupado com a noite dos homens, porque ele não sabe o que ele vai ouvir. Ela fala que às vezes ela acha que ela leva as coisas e sente as coisas de uma maneira muito profunda. Imagina. Por isso que Dá pra perceber, ela transparece isso. Por isso que é difícil as pessoas amarem ela. Uhum. E aí é esta pessoa que, como a gente disse, vai dizer para Sandy de noite de que a Sandy não deveria casar com o Nick. E o mais bizarro é que dia depois, a gente não sabe quantos dias depois, mas depois que teve a noite dos homens e das mulheres, ela não comenta nada disso com o Nick. Ela vai falar o quê? Ela só fala pro Nick que ela sente que a Sandy tá desamparada. Uhum. Entendeu? E aí o Nick fala pra Mariah que viu na cara do JR que ele tá apaixonado pela Sandy. Mas também ele fala que a outra mulher dele também falou a mesma coisa com ele, que ele talvez tenha problemas depois que ele sente que conquistou a pessoa, ele acaba não mantendo o mesmo nível de atenção na relação e tal, não sei o quê. Mas assim, gente, de novo, eu acho essa menina muito perigosa, não esperava. Eu Quer achei dizer, muito... eu tenho um pouco de medo com gente com essa cara de morta por dentro mesmo. Não, assim, eu entendo que ela possa, né, ter coisas que as mulheres conversassem entre elas, que os caras conversassem entre eles e que não necessariamente levasse tudo pros parceiros. Mas, cara, tu falar literalmente pra pessoa não casa com ele... Pelo menos não tiver nem ser amigável com ele, então. Porque Não você é? tem esse tipo de percepção... Porque quer queira que não, o Nick tá até porque o Nick tá desesperado, ele tá se abrindo pra qualquer um, né? Mas ele tá vendo ali na Mariah uma pessoa que tá passando pelo mesmo problema que ele está passando no programa. Um apoio. Né? Quer queira que não, é com ela que ele tem pra fazer as coisas, porque os casais não ficam fazendo atividade juntas, né? Então, assim, ele só tem ela pra fazer a atividade ali do programa, claro, ele tem o trabalho dele, essas coisas, mas só tem ela ali. Ele se abre pra ela se abre pra ele, ou pelo menos se abre até onde ela quer se abrir, né? E de noite ela, com todo respeito, dá uma punhalada, né? Porque se ela tá percebendo que o Nick gosta da Sandy, que ela sabe que o Nick que deu o ultimato pra Sandy casar com ele, ela chega de noite e fala pra Sandy, não casa com ele, e no outro dia ela tá agindo normalmente, como se nada tivesse acontecido. Como pode? Eu não aceito isso não. Né? Acho errado. E aí, dentro disso tudo, a gente começa a pensar, né, se de repente o Caleb não tá se livrando de uma boa aí também. O Caleb que tá convivendo com a Arya, que assim, em algum momento eu até achei que teve uma noite lá que eu achei que eles fossem se pegar. Por causa de uma situação lá que aconteceu. Mas eles estão muito amiguinhos. Tu vê claramente. Mas eu acho assim, não que nessa amizade não possa sair um amor, não, Sim. tá? Porque ela tinha falado que no começo... Gente, a verdade é essa. Eles se escolheram porque eles sobraram. E aí, porque a Arya tava afim do JR. Aí quando o JR escolhe a Sandy, sobrou o Caleb. Aí, mas só que assim, o jeito do Caleb de alguma forma conquistou a Arya. E ela se sente confortável, ela tá sorrindo pra caramba, eles estão brincando, ela tá muito mais leve.
eu acho realmente que ela tá curtindo o Caleb. E ela mesma fala que depois disso, antes ela não sentia atração por ele, que agora ela passou a sentir. Uhum. Então, assim, eu acho que também eles estão construindo uma convivência de interesse, não apenas de amigo. Acho que ela até tem interesse. Não sei ele, mas acho até que ela teria interesse amoroso por ele. Poderia desenvolver isso sim. Vale dizer, né, que ele comprou um massageador de pés pra ela. Ele tá super. Gente, não sei onde está o defeito desse menino, que ele deve ter. Mas assim, comprou massageador. Você também me deu um massageador de pés. Comprou máscarazinhas para eles passarem no rosto um do outro. Eles tiveram a noite das meninas, só que ela com ele de produtos de beleza. Ele também comprou outro dia não sei o que para ela também. Ele faz várias vontades, vários assim, mimos. E aí tem um dia que eles estavam conversando, aí estavam com marshmallow, aí eles foram brincar de coelho gorducho. Porque ele falou que ele também estava pensando uma coisa que ele podia fazer que pudesse ser legal para ela. Aí eles fizeram um marshmallow. S'mores, na verdade. Porque assim, cara, o Caleb parece que ele tá numa colônia de férias, tá? Ele fala muito pouco da Mariah. Ele fala muito pouco. Sim, mas ele fala dele, ele consegue falar dele, mas da Mariah ele fala deles. muito pouco da Mariah. E a Mariah quase não abre a boca também, sozinha, coitada. A Arya fala muito mais sobre a relação dela com o Scott, inclusive ela falou pro Caleb que ela reza quando ela vai deitar para que o Scott comece a agir como o Caleb age. Eu achei isso pesadíssimo de se dizer, mas enfim, né? E aí, quando vai chegar o dia da noite das garotas, ela pergunta pro Caleb se tinha alguma coisa que ele gostaria de mandar de recado pra Mariah, ou queria que ela falasse alguma coisa mais específica. E aí ele fala que não. E aí a Arya fala que vai conversar com as garotas, que vai contar que eles acabaram estabelecendo um vínculo emocional, e aí ele fala que não quer que fale sobre o vínculo emocional. Fale apenas da amizade. Mas, gente, eu tava até conversando isso com a Ana antes. Quando você desenvolve um nível de amizade com alguém, existe um vínculo emocional ali. É porque eles estão querendo separar isso, de interesse amoroso para interesse de amizade. Mas aí fala, né, que tem um vínculo, tá desenvolvendo um vínculo amoroso. Não sei se de repente é a forma deles se expressarem lá. Entendeu? E aí, inclusive, chega no dia da noite do... Essa coisa de conexão, criou-se muito esse negócio depois do Casamento às Cegas. Isso virou muito uma expressão de conexão amorosa. Quando você fala que tem uma conexão com alguém, e eles falam bastante sobre isso, acabou virando uma referência a estamos com interesse amoroso, e não amizade, entendeu? O J.R. chega a perguntar pro Caleb na frente do Scott no Dia dos Homens se o Caleb estava com algum interesse na área. Ele fala que era só amizade. E aí corta pro Scott dizendo que ele não, impossível! Que ele não conhece nenhum homem hétero que tenha querido só amizade. Chegado perto da área. Chegado perto da área e só ter querido amizade. Acho que precisa trabalhar um pouco isso nele, né? Gente, isso é muito machismo. Enfim. E aí eles vão Isso é muito pensamento torto, cara. E aí eles vão conhecer o irmão e a cunhada da Arya. E o irmão da... Cara, assim, às vezes o ser humano é sincero, que a gente não espera nem que da onde vem a sinceridade, né? Porque a Arya começa a elogiar o Caleb, a cunhada chega até a regalar o olho de tanto que ela elogia o Caleb. E aí o irmão da Arya fala, ó, eu não... No primeiro momento que ela me apresentou o Scott, eu não gostei dele. Eu não fui com a cara dele. Eu não fui com a cara dele. E aí ele fala, é muito complicado para mim ser o irmão mais velho e ter que deixar a minha irmã quebrar a cara para aprender com os erros dela. Ele basicamente detonou o Scott ali. No final ele fala, ó, fingers crossed, para ver se ela não fica com o Scott. Porque eu também tô com fingers crossed pra a Arya não ficar com o Scott. E aí inclusive a Arya chega a falar que ela não quer casar com o pai dela, fazendo uma referência à relação dos pais que ela tinha, né? Que foi até o que a gente comentou já no outro vídeo, que a Arya tem ali um dos motivos dela não querer casar por uma imposição do marido, porque ela viu a mãe passar por essa situação e não quer. Mas eu fiquei muito abismado assim de como o irmão dela não fez a menor questão de ser sutil. Porque assim, os outros amigos e outros parentes elogiaram quem estava do lado da pessoa, mas não ficaram detonando o parceiro antigo. O irmão da Arya esculhambou o Scott. E também bem feito pro Scott, tá? Porque ele claramente
tem problemas ali que precisam ser Passivo-agressivo. trabalhados. E aí no último dia, então, o Caleb comenta com a Arya que antes do experimento, antes de viver com ela, ele achava que não seria um bom marido, consequentemente não poderia ser um bom pai e que nunca teria isso na vida. A Arya disse que gostou muito de passar aqueles dias com ele também, porque aprendeu com ele, falou que aprendeu a confiar mais nela, e ele falou que isso era muito bom. E no último dia, antes de ir embora, eles trocaram livros entre si, e o livro que ela deu pro Caleb ainda tinha um cartão dentro. Ele falou, você fez um cartão, que não sei o que. A produção não mostrou o que tinha no cartão. Vejo que essa produção, porque eu não assisti as outras temporadas, preserva muito mais a intimidade dos casais do que as outras. Ou então tá guardando pra... Fosse o casamento às cegas, já teriam mostrado. Ou então estão guardando para mostrar depois, o que tem na carta depois, né? E aí a gente termina, então, os episódios que a gente viu, os casais sentando de novo na mesa. Chega todo mundo bem, a Sandy chega, ai, vocês estão lindos. E aí quando quando tá sentado na mesa, olha na direção do Nick, fazendo uma cara de nojo. Aquela cara, vocês sabem. Saco cheio. Né, a gente vai assistir daqui a pouco ou amanhã os outros episódios, e se tudo der certo, sábado tem vídeo sobre os episódios que estão faltando, é isso. É isso aí, gente. Se você chegou até aqui sem se inscrever no canal, não espere mais, se inscreva. Nós estamos na campanha de rumo aos 2.000 inscritos. Compartilhe esse vídeo geral, deixa teu joinha e comenta conosco o que você está achando do programa, tá bom? Até o próximo vídeo, beijo. Um conselho que eu quero te dar antes de sair é, quando você for fazer uma tatuagem, confere se a foto que você mandou pro tatuador é a foto certa. Não, lê primeiro o que o cara fez, vê direitinho se é aquilo mesmo, tá? Eles fazem o decalque pra isso também. É pra você aprovar, tá bom? Eu achei que foi outra cena montada. Valeu, beijo. E não deixa de votar no Troféu Blá Blá Blá. É isso aí. Valeu, até a próxima.